Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Matheus Peron, eu sou aluno do terceiro ano do ensino médio do Colégio Interativo aqui da cidade de Londrina. Basicamente, eu desenvolvo um projeto na Universidade Tecnológica Federal do Paraná, a UTFPR, orientado pelo professor Carlos Cava. O meu projeto ele fala a respeito de um ramo ambiental, um ramo ecológico muito fundamental, que é a poluição da água. A gente sabe que a água vem sendo poluída ao longo dos tempos, isso em diversos quesitos e aspectos. Mas como então que a gente pode solucionar esse problema tão importante e fundamental? Vale ressaltar que a água ela é poluída 23% de taxa de aumento a cada ano. Então a gente sabe que esse recurso essencial para a nossa vida é sim consumido ao longo do tempo e a gente precisa fazer algo para mudar. Como que a gente pode chegar nisso com a tecnologia? Ao longo do tempo foi desenvolvida uma tecnologia chamada de nanotecnologia. A nanotecnologia, ou seja, a tecnologia a nível nano, basicamente ela diz respeito do comportamento dos materiais no estado nano, ou seja, 1 vezes 10 a menos 9 metros. É algo bem pequenininho, menor mesmo até que a escala micro. Esse comportamento dos materiais funciona e alguns deles têm uma propriedade muito interessante que, devido às suas forças e comportamento intermolecular, ocorre um processo de filtragem de impurezas em determinados solventes. No caso, a gente está trabalhando sempre com a água, o H2O que a gente conhece normalmente. Enfim, como que então eles podem ser aplicados? O meu projeto ele trabalha com 6 diferentes, então a gente tem, se a gente listar, o óxido de grafeno, o carvão ativado granulado, muito comum em filtros, um nanotubo de carbono de paredes múltiplas com tratamento térmico, ou seja, suas paredes externas oxidadas. A gente tem também um nanotubo de carbono disperso ali com surfactante, sem surfactante na mistura. E por fim, a gente também vai ter o carbono amorfo, ou carbon black, comumente chamado, que é um carvão que ele é bem triturado e está em escala nano, certo? Bom, basicamente esses materiais eles possuem diferentes propriedades de filtragem e com o objetivo fundamental de conseguir construir um filtro que seja eficiente, autossustentável, ou seja, consiga funcionar a partir de uma energia externa que não seja consumida, ou seja uma energia renovável, uma energia reutilizável, foi pensado em ser construído algo em respeito à energia solar. No caso, com a evaporação, ou seja, com a água em vapor passando por esses compósitos em uma determinada estrutura, pode sim acontecer a filtragem. O que então foi trabalhado dentro da universidade? Com um simulador solar, ou seja, em um cenário controlado, foi feito o teste a uma potência que a gente tem no nosso ambiente externo comumente, que é a potência de 1 mW por centímetro quadrado, também chamado de um Sol. Essa potência é a que a gente tem no nosso ambiente externo, no nosso dia a dia, que pode sim ser utilizada para realizar a filtragem. Enfim, esses materiais, como está aparecendo aí para vocês, eles basicamente foram aplicados em diferentes estruturas. Essas estruturas, elas foram apresentadas em 5 tipos diferentes. A gente tem a espuma microserrilhada, que divide em 4 diferentes espessuras, e o filtro analítico. A gente foram feitos alguns testes de controle, como está aparecendo aí, e no final a gente chegou num gráfico de amplitude térmica, ou seja, através de uma programação de um Arduino para ser checado a curva de aquecimento que aconteceu durante a exposição solar, ou seja, o quanto que esses filtros aqueceram. Foi feito basicamente esse teste em paralelo à comparação da taxa de evaporação da água, que seria a água posteriormente filtrada, certo? Então está em destaque os que tiveram maior taxa de evaporação, e também vale ressaltar algumas conclusões, ou seja, já como um formato prévio de resultados, quando o projeto ele tende a ser tendo continuidade, a gente sabe dizer que basicamente a gente tem espumas ali que se comportam de maneira melhor com determinados compósitos, já que a gente tem uma baixa amplitude térmica, mas uma alta taxa de evaporação. Ou seja, com menos energia eu consigo trabalhar mais, ou seja, a gente tem um melhor rendimento para algumas determinadas espumas. Certo? Bom, pessoal, fica aí algumas considerações a respeito disso. Então, vale ressaltar que o projeto ele tem sim o intuito de tomar continuidade com testes em ambiente externo, por exemplo, onde a gente foge do cenário controlado, ou até mesmo com diferentes poluentes. É isso, eu agradeço até aqui, ficam algumas referências que foram utilizadas e também o meu agradecimento. Muito obrigado.